Pronto, Regina, estamos gravando. Obrigada de você ter tirado um tempo na sua agenda para participar desse que é o Esquenta do Solaroma. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, Maíra. Que ótimo. Regina, eu gostaria que você, em primeiro lugar, pudesse se apresentar. Eu sei que os aromaterapeutas, muitos já conhecem você em função da sua participação nos últimos congressos de aromaterapia, né, o de Belo Horizonte, o Conaroma, que você também já participou, mas se você pudesse, de novo, nos dizer da tua jornada, né? Bom, então, sou de profissão cirurgiã dentista. Eu diria assim, de coração, tenho uma veia alquimista e venho nesses últimos tempos aí trabalhando dentro da odontologia para inserir as práticas integrativas. Desde o início, quando ainda não estava regulamentado, eu fui procurar o presidente do conselho porque em 2000 eu me formei em terapia floral e comecei a praticar no consultório, Maíra, e vi uns resultados bem interessantes, principalmente naquela questão de ansiedade dos pacientes, né? Para muita gente ainda, então, quando eu comecei a utilizar a terapia floral, eu observei uma tranquilidade maior desses pacientes, um resultado mais positivo, e para nós profissionais também fica mais tranquilo, porque o paciente estando tranquilo, você fica mais tranquila também, né, por consequência. Mas como não tinha reconhecimento na época, eu recebi assim um tapinha nas costas e mais uma menina sonhadora, né? E eu voltava para casa com aquilo fervilhando dentro de mim, né? E comentava muito com meu pai. O meu pai, eu sempre troco muita ideia com ele, porque ele também é cirurgião dentista. Eu falava, pai, não é possível que eles não acreditaram em mim, né? E eu mostrei evidências, pacientes até, depoimentos, enfim. Mas aí fomos para o primeiro congresso que teve do sul do Brasil, e lá o pessoal já começou a ver o movimento, então eles já começaram os próprios cirurgiões dentistas epa, tem alguma coisa aí. E daí houve a regulamentação, mas depois de muitos e muitos, né, muitas reuniões e muitos, aqui nós trabalhamos bastante para daí estabelecer documentos, enfim. E depois íamos com nosso receituário receitar terapia floral. E eu tinha um receituário de terapia floral e um de odonto, né? Então eu não podia misturar. E quando eu atendia os pacientes, por exemplo, no consultório com a terapia floral, eu tinha que ter um consentimento esclarecido dele, né? De que ele estava ciente de que na odontologia isso não era regulamentado, mas ele autorizava o uso da terapia floral para aquele determinado procedimento. E depois da regulamentação, a gente não precisou mais, né, desse consentimento esclarecido, e o receituário passou a ser o mesmo. Mas, paralelamente a isso, eu comecei a fazer umas experiências com aromas, na verdade, eu diria com borrifadores, porque eles não tinham aromas ainda. E esses borrifadores, eles continham frequência. Então, eu observava, tudo começou com uma paciente que eu atendi, primeiro o filho dela, ele tinha cárie de mamadeira, que nós chamamos, mas assim, nível gengival. E ele não sorria mais. E ele era gêmeo. E o irmão dele não tinha uma cárie, sabe? Sorria e tal. E a mãe levou, e nós, com a terapia floral, fomos tratando. E na época, eu comecei a usar um óleo de lavanda. Foi quando eu comecei a ter contato com óleo de lavanda. E comecei a substituindo os dentes, ele voltou a sorrir, e a mãe, ela disse para mim, puxa, eu vi a forma como o meu filho respondeu positivamente, e ela comentou que teve síndrome do pânico no atendimento odontológico, que a anestesia gerava síndrome do pânico para ela. E ela estava indo ao médico, enfim, e tomava a medicação básica Rivotril, né? E ela falou, você topa me atender? Aí eu fui, bom, vamos lá, vamos fazer uma avaliação. Ela falou, não, eu não posso sentar na cadeira, senão pode... Olha, então eu vou deixar o Rivotril, e deixou em cima da mesa, caso eu tenha alguma, eu aviso e você me dá um copo d'água para eu tomar e me deixe, ela falou. Que situação E complicada, aí eu hein? fiquei pensando assim, né, será que não tem mais nada que a gente possa fazer, né, aceitar essa condição e simplesmente isso?
Então, ali eu fiz uns borrifadores contendo as essências florais para essa questão de pânico, né? Ela me contou um pouco do histórico dela e eu acabei fazendo. Mas ela, na hora que eu apliquei, assim, ela começou a cheirar do tipo, cadê o cheiro, né? Cadê o aroma do... E aí eu vi que pelo aroma, que o olfato, né, por ser um sentido bem primitivo, ele tem aquela atuação na memória, nos nossos comportamentos. Então, eu vi que talvez por ali eu poderia modificar o comportamento ou melhorar, né, pelo menos num quadro tão grave. E como ela tinha fraturado o dente, ela estava com dor. Então, além das medicações normais, ela estava tomando analgésicos direto e já com problemas de estômago. Então, eu tinha que ser meio rápida, né, ali, e conversei com alguns amigos, bioquímicos, enfim, e resolvi, então, começar a estudar aromaterapia nessa época para ver o que ela poderia beneficiar indo por essa via, né, da parte comportamental mesmo. E na época eu usei a lavanda inglesa, lembro muito claramente, eu usei a lavanda inglesa e coloquei no borrifador para ela, né, que eu chamava, né, de perfume, água perfumada na época. E ela levou para casa, começou a usar. E eu sei que nós levamos 3 sessões. Na segunda, eu iniciei a anestesia, né? Na terceira sessão, nós conseguimos anestesiar e eliminar a parte fraturada, né? A sorte que foi uma fratura só em início de raiz, nada muito profundo, mas precisava de uma anestesia porque estava muito próxima à polpa. E fizemos a reconstrução dentária dela, né? E ela foi embora. Quando ela foi embora, eu realmente sentei, porque ela se emocionou, enfim, foi muito bonito, sabe? Eu sentei com a minha secretária na sala de espera, assim, e olhei para cima e falei, o que acabou de acontecer? Né? É uma pessoa com uma síndrome do pânico, por atendimento odontológico, né? Ocasionado pela anestesia, e a gente... Claro que com toda uma psicologia também, mas nós conseguimos atuar, né, em 3 sessões. E aí eu comecei, eu disse, não, eu preciso estudar essa aromaterapia, né? Eu preciso ver o que é floral. Então eu vi que, como ela já vinha com o filho, ela já estava sendo condicionada via lavanda na época do filho. Então não foi tão só naquelas 3 sessões, né? E é toda a confiança que ela viu em relação à mudança de padrão do filho. Então eu vi que essa era uma via interessante, mas eu pensava que eu acredito que a via da psicoaromaterapia, né? Nessa parte celular em que gera essa ressonância, essa informação para uma mudança de comportamento. Mas eu fiquei pensando qual via de acesso poderia ser uma oitava superior, para que ela já pudesse vir, né, até o corpo físico, literalmente erradicando e limpando tudo que pudesse ter, né? Digamos que já tivesse sido instalado em algum campo sutil, em alguma oitava maior. E daí que entra a parte das fotos Kirlian, né, que eu comecei a verificar como que acontecia isso, e a mudança realmente de cor da aura com o uso dos óleos essenciais, a simples inalação, ou passar na pele, né, que são várias vias de atuação, e aí até chegar numa estrutura, né, que é a cromatina, né, do cromatos, né, que é a parte de cor, vem do grego, que então é uma estrutura que vai no DNA. Então eu falei, uau, o DNA é a nossa informação, é de onde vem essa informação de quem nós somos, né, dessa constituição. Então nós podemos, de repente, com a aromaterapia, chegar nessa raiz, né? Então foi uma coisa bem interessante que aí eu disse, puxa, na odontologia, imagine isso para auxiliar nos comportamentos e até mesmo na informação do próprio dente, da própria gengiva, né, da própria mucosa, que de repente tem recidivas em alguns tratamentos, né? Então, como poderíamos mudar esse comportamento? Então, a aromaterapia frequencial ou vibracional, né, que frequência, na verdade, é a velocidade da vibração, né?
Então, hoje em dia, eu verifico muito, sabe, Maíra, qual é o tom do paciente. Porque o tom é a frequência sustentada. Então, qual é a frequência que aquele paciente costuma sustentar para também sustentar aquela doença, aquela questão do qual ele nos procurou. E através do estabelecimento desse tom, procurar o óleo essencial, né, aí a terapia floral, enfim, o próprio reiki, né, que é algo que eu gosto muito de utilizar também, porque meu trabalho é muito com as mãos, né, para daí oferecer a cura. Né? Então, esse trabalho na odontologia agora, nós estamos no conselho, né, eu tenho a grata satisfação de presidir a Comissão de Práticas Integrativas e estabelecemos trabalhos informativos para os próprios cirurgiões dentistas, com folders, palestras, né, participando de eventos, congressos, para mostrar que existe essa nova possibilidade. E eu vejo com isso, Maíra, também uma possibilidade que para mim sempre foi um sonho desde o início, trabalhar com a salutogênese. Né? Sair do paradigma da patogênese e entrar no paradigma da saúde. Quer dizer, o foco é a saúde. Tanto é que muitos pacientes dizem, agora terminou o tratamento, já... Né? Eu falei, não, agora está começando, porque o estado de saúde é o início do tratamento. Até agora nós estamos só recuperando o tempo perdido. Né? A partir de agora é que nós vamos iniciar. Bem-vindo ao consultório, né? Bem-vindo aí, que agora que inicia seu tratamento. Então, mudar um pouquinho essa visão, né, das pessoas, eu vejo que isso é bem importante, principalmente, eu acho que começa muito por nós profissionais. Quando nós começamos a ter essa postura, aí os pacientes, opa, peraí, né, tem algo a mais, quer dizer que eu posso ser saudável. Eu não preciso vir ao dentista só quando eu estou doente, mas eu posso vir para manter a minha saúde e também para fazer embelezar, para de repente, né, vai fazer uma atividade. Eu tenho vários pacientes também que são modelo, enfim, né, artistas, então vai dar só um up aí, né, usar a odontologia para o bem, para o bem-estar, né, e não só para cura, para essa questão de sair da doença, né? Da doença. Você sabe que tem duas coisas que são interessantes, né? A primeira, porque assim, você está falando da salutogênese numa área que, em comparação à medicina, é uma área que tem muita prevenção, né? Ou pelo menos aqui no Brasil, a gente cresce sabendo que você deve ir ao dentista para evitar a doença que, na maior parte das vezes, é a cárie. E a outra coisa interessante que você comenta é que a tua descoberta dessa prática integrativa dentro da odontologia foi pelo viés da psicoaroma, sendo que a odontologia usa há quantos anos o óleo de cravo, né? Mas aí é uma questão muito física, né, Regina? Exato. E é bem interessante esse caminho seu, porque eu imagino que se você viesse com a abordagem farmacoquímica, né, dos óleos essenciais para biofilme, clareamento, tratamento de gengiva, seria uma coisa muito fácil, né? Aceita, talvez, né? Basta algumas pesquisas e a coisa é aceita. Mas essa abordagem tua é que de fato foi inovadora dentro do tratamento dentário, né? É bacana isso, assim, porque eu vejo assim que a gente tem uma visão, né? Quando nós alcançamos uma visão, aí fica mais fácil você fazer o caminho inverso e destrinchar do que de baixo para cima, às vezes, né? Então, quanto mais você vai galgando oitavas, aí você começa a entender como que funciona lá para baixo, né? Então, por que aquela pessoa sempre está vindo com recidivas, né, de problemas? Então, até a próxima cárie. Não, eu não quero te ver na próxima cárie, né? Eu quero te ver para te ver bem, quero ver o teu próximo sorriso. Até que o meu primeiro slogan do consultório foi: no sorriso, a arte de ser feliz. Né? Então, eu não quero simplesmente devolver estruturas que substituam dentes, né? Mas a felicidade, a própria alegria de viver, de sorrir daquela pessoa, que vai muito além, que eu diria assim, que o problema da cárie, da destruição dentária, foi uma consequência. Então, achar a raiz é o mais importante, né? A origem disso. Porque eu vejo que nós somos muito técnicos, né? Ainda, nós já estamos, nossa, eu já vejo muito avanço, mas ainda há muita técnica, né? Técnica para isso, técnica para aquilo. Mas de onde isso vem?
né? Por que isso causou? Para que isso aconteceu na sua vida, né? Então, eu vejo que essas abordagens, elas deveriam ser mais foco, que eu acho que o pessoal realmente está se abrindo, né? E, enfim, eu fico muito contente de termos agora esse espaço e as pessoas agora ser mais comum falar para você, né? A gente às vezes parece meio maluco, meio pesquisador, meio estilo de pesquisador, cientista, meio maluco. O pessoal olha e lá vem ela falando aí umas... Tá vendo ela falar daqueles cheirinhos? Agora eu já vejo que as pessoas já olham com um pouquinho mais de naturalidade, né? E até ansiosas para ver, puxa, vamos ver o que vai ser falado, né, dessa vez, qual que é a abordagem, qual que é a descoberta. Então é muito legal. Eu acho que estamos no momento certo, na hora certa, né, Maíra? Agora com o seu aroma, então. Vamos dar um up aqui nesse... Ô, Regina, e essa questão, então, da aromaterapia, você enxerga que em algum momento ela pode se tornar uma especialidade da Sim, odonto? veja só, eu acredito que ela vai entrar pela fitoterapia, né? Porque Ah, a tá. fitoterapia, nós já conseguimos a regulamentação. Que A bárbaro. fitoantroposofia, nós conseguimos há 1 ano e meio, a fito entrou. Que bárbaro, A Regina. antroposofia entrou também, né? Uhum. Então conseguimos, ainda assim a bastante custo, mas elas foram elas foram inseridas, né? Então a única coisa é que as pessoas ainda estão um pouco perdidas, assim, como se a fitoterapia ela fosse extratos, né? Para você utilizar de repente numa gengiva inflamada, num problema periodontal, né? E então cabe aí agora nós trabalharmos, né, para ampliar essa visão e abrir esse viés, né, esse universo tão grande que já é só a aromaterapia ou aromatologia dentro, né, das especialidades. É que eu particularmente adoro usar, até a profilaxia eu costumo utilizar óleo essencial. Uhum. Problemas gengivais também indico para a pessoa também utilizar em casa, manipular, mas aí sempre procurando oferecer o óleo para o paciente, né? Ou indicando locais ainda para compra, porque nós vemos que tem uma mistura, né, de qualidades, poderia dizer, né? Mas está vindo gente muito boa aí, tô com uma empolgação de conhecer os fabricantes ali, os produtores, né? Bom, e aqui em Curitiba a gente tem a sorte de ter farmácia com É, manipulação aromática, né? Ah, você exato. vai conhecer pessoalmente. Eu acho que você já conhece a Juliana, que vocês já fizeram o curso juntas. Nossa, A a Ju Ju é acho que ótima. acho que era aromatologia que nós fizemos Foi. juntas. Lá no Paramita. Uhum. Então, ela é fantástica. O caminho que ela vem trilhando aí é muito, muito, muito legal. Mas, assim, em locais que não tem, né, Aí é mais complicado. Maíra, é isso que eu acho que é importante a gente fazer algo de acesso para todos. Ser Uhum. algo que tenha, né, um acesso mais amplo, principalmente interiores, né, enfim, que é o nosso objetivo, que isso amplie, né, e vá para todos os 4 cantos do universo, porque é uma bênção muito grande, né? Esse último estudo aí da parte realmente da aura, né, das pessoas inalarem e terem a sua aura modificada, né, com bem-estar, quer dizer, praticamente instantâneo, né, 20 minutos. Uhum. Então isso é para tudo, né, para todos os campos e níveis. No consultório eu tenho costumado a colocar o aroma para preparar o paciente na sala de espera. Tá. Então, e sempre deixá-lo em torno de uns 5 minutos. Lá Então, na sempre eu sala. comento com a minha secretária, né, dá uma olhadinha ali na câmera, ver quando o paciente chega, para dar uns 5 minutos para a gente chamar se nós já estamos disponíveis, se não, dá um tempinho para que ele tenha toda essa abordagem, né? E eu gosto de trabalhar muito também com frequência musical, Uhum. então a gente mantém também uma frequência, uma música, né, sempre num tom de aproximadamente 432 Hz. Então o paciente já entra preparado e aberto, né, para a sua natureza, né? Por isso que a frase da MZ Aromas é a conexão com a sua natureza, que esse é o objetivo, né, da pessoa se conectar. E aí o tratamento tudo vai mais
mais Flui, tranquilo. né? Flui, né, Regina? Flui Flui, mais flui. fácil, né? Flui mais fácil. Eu tenho até que verificar, sabe, Maíra, interessante a gente falar, teria que verificar esses. Eu dei uma olhada no Abraroma, né, bem bacana, para ver quais são os requisitos que o conselho vai solicitar dos cirurgiões dentistas para ter a sua certificação. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de nós trabalharmos e eu verificar ainda com mais. Eles andaram mudando um pouquinho e mudou o presidente também, sabe? Aquela questão política aí que sempre tem, para fazer a certificação dos cirurgiões dentistas na aromaterapia. Ah, Né? que ótimo, Regina. Puxa. Isso aí é uma coisa interessante de ver. Eu estava bem envolvida com a parte da terapia floral e agora nós conseguimos, né, realmente, pelo número de horas, né, dos cursos que a pessoa pode somar o número de cursos e levar lá no conselho, olha, né, eu O reiki tive também, esses né, números de Regina? horas, a gente vai estar, na verdade, as exigências agora são 360 horas, né, De terapia para floral? terapia floral. Tá. Uau! Para 360 é um bocado de coisa, hein? a princípio era 180, né? Ah, não, 180, enfim, mas aí eles comentaram, não, teria que ser, né, um estudo mais amplo, porque, na verdade, né, Maíra, queira ou não queira, eu acredito que quando a gente está lidando com essas práticas, com as práticas integrativas, tem um pequeno diferencial de, às vezes, outros cursos, porque não é só você ir lá no curso de terapia floral, e eu entendo que é importante, e a gente visualiza isso bem claro no conselho, é importante vivência, né? Experiência, que você não vai fazer do seu consultório um laboratório. Né? Você já vai ter que ir no seu consultório com algo já estruturado, que já foi, né, estabelecido, mas essa sutileza do seu viver, do seu sentir, porque quando nós falamos em DNA, nós falamos justamente em algo que é além nossa mente cerebral. Né? A frase pensar com o coração e sentir com a mente, né, com o cérebro, ela, com a parte cerebral, ela cabe muito bem, né? Então eu acho que essa vivência, por isso o número de horas não pode ser tão restrito. Né? Mas, ô, Senão, Regina, nessa determinação dos números de horas, se determinaram também quais cursos são válidos? Ou isso ainda está em aberto? ainda está em aberto, né? Tá. Ainda está em aberto porque, por exemplo, para odontologia, até a Associação Brasileira nos convidou para ministrar curso de terapia floral na odontologia. Mas assim, precisa ser cirurgião dentista, terapeuta floral. E que já esteja registrado no conselho. Então, eles têm uma série de Ah, exigências. entendi. Sim, Então, sim. nós precisamos, com o número de horas, para termos mais cirurgiões dentistas, para que possam ser formadores de outros cirurgiões dentistas. Nós estamos nessa etapa, né, ainda. Puxa, e Então, quantas pessoas têm habilitadas hoje? Então, bom, você é uma delas, mas digamos assim, eu imagino que são poucas, né, Regina? olha, na terapia floral, Ah, ainda não são dezenas apenas, não chegamos imaginei. não temos 100 no Brasil. Porque é muito pioneiro isso. Tá bem fresquinho. Tá bem fresquinho, mas queremos que a aromaterapia esteja junto, né? Não, Conseguimos. porque se você pensa ainda na terapia floral, você veja, porque você, que é uma practitioner de bar, você teve uma caminhada dentro de bar para poder dar aula no sistema de bar. Sim, Então, vai um tempo, né? Primeiro vai. tempo de cirurgiã, aí depois É, o tempo de practitioner, aí depois você junta as duas coisas para depois poder dar aula. verdade, é isso aí. Então a Bom, mas gente. na verdade, é muito sério isso. É uma coisa que nos deixa feliz, né? Essa seriedade do Conselho de Odontologia e a maneira como está sendo feito tudo isso mostra um respeito profundo pelo paciente, né? E agora no SUS, né? Então, nós vemos lá no conselho as pessoas procurando e querendo saber mais, mandam e-mails, né? Interessados. O que eu vejo que o pessoal não está muito para arregaçar a manga e trabalhar, sabe? Nem todo mundo está naquela coisa de fazer as reuniões, né? E promover ações, mas eles perguntam. Né, eu já vejo que é alguma coisa, né? Se interessam e aparecem lá.
Então, nós estamos agora iniciando algumas gravações com o grupo para se tornar um pouco mais público, sabe? Para atrairmos mais pessoas e até mesmo para daí montarmos os cursos, né, e iniciarmos. Eu, até o ano passado, ano retrasado, nós não aceitamos lá o convite da Associação Brasileira. Eu falei, olha, falei até para o presidente, vamos esperar mais um pouquinho, porque eu não tinha pessoas para convidar, porque caso um dia eu não pudesse dar aula, quem que eu ia chamar para me ensinar? Imagina, é verdade, né? Ainda tem essa questão. Coloquei como meta e objetivo ministrar 10 cursos de terapia floral em 10 meses. E eu falei, puxa, né? Caso precise de alguma coisa. Aí eles falaram, não, até você pode convidar uma pessoa ou outra, mas de preferência que seja cirurgião dentista. Eu falei, ixi, então vamos começando devagar, né? Regina, e agora eu E aí queria... vamos ver com a aromaterapia. Bom, a Abraroma ficaram com... A Abraroma, a Cert Aroma, que é a certificação nacional da Abraroma, ficou com 400 horas, né? Ah, 400, tá certo. Ficou 400... Não dava para ser menos, Regina. A verdade é essa. A gente não pode Perfeito. querer uma relevância no mercado, um respeito enquanto aromaterapeuta, né, de prática integrativa, com uma formação com menos do que isso, né? Tem que ter pelo menos um nível de pós-graduação, né, que é as 400 horas, né? E nós mostramos que as práticas integrativas, elas são tão dignas e necessárias de estudo e competência quanto a própria profissão que a pessoa estudou, por exemplo. Né? Uhum. Então, nada pode tirar essa seriedade. Eu lembro que eu sempre comento nos congressos, todas as palestras que eu já ministrei, eu sempre falo, ser um bom terapeuta, né, dentro do terapeuta floral ou aromaterapeuta, não tira e nem coloca nem um pouco do exímio trabalho que você tem que fazer lá na confecção, na escultura dental. Quer dizer, a técnica tem que ser impecável, né? A prática ela vai complementar, mas ela também tem que ser impecável. A impecabilidade deve ser das duas vias. Uma não pode compensar a outra. Que às vezes as pessoas, porque eu sou muito humana, mas faz uma coisinha. Não, a técnica é impecável e a terapêutica que você for utilizar também é impecável. Aí sim, as duas unidas e se complementando gera o sucesso. É o que eu mais observo lá no consultório, né? Que a seriedade tem que estar presente nas duas. Com e certeza. A impecabilidade presente nas duas, né? O capricho, a vontade e principalmente o autotrabalho. Eu me trabalhar, porque como que você vai oferecer compaixão, né? Que é uma das, eu vejo um dos principais sentimentos que nós precisamos ter em relação ao nosso paciente, a compaixão, porque ele chega com dores, chega com toda uma história de vida, mas como que eu vou ter essa compaixão pelo meu paciente se eu não tenho por mim mesma? Uhum. Então, ninguém dá o que não tem. Por isso que eu digo, para as práticas integrativas, além de você ter o estudo, né, você também seria interessante ter esse trabalho interno dentro de você mesmo para poder oferecer algo que você já tem dentro de você, né? Maravilha. Regina, e as expectativas para a mesa redonda que você vai mediar de aromaterapia vibracional e psicoaroma? Como é que tá? Então, estamos bem, estamos nos falando aí, né, com as nossas colegas, com a Karen, com a Maria, com a Márcia. Estamos agora com uma via de WhatsApp, né, fizemos um grupo. E estamos trabalhando em cima também das perguntas, né, Maíra, que já foram feitas. Eu acho que a principal é a diferença entre a psicoaromaterapia e a aromaterapia vibracional, né, como está sendo chamada. Eu vejo que nós estamos agora comentando sobre essas diferenças de vias de acesso, as diferenças de oitavas, né? Que diferencia a psicoaromaterapia da aromaterapia frequencial. Para que isso possa ficar claro para as pessoas, né? E até mesmo como iniciar um trabalho com a aromaterapia no quesito vibracional, né? Que ela vai ocorrer,
mas até mesmo eu diria assim que as coisas acontecem quando a gente tem consciência delas, né? Às vezes você já pode estar fazendo e não saber, né? Então acho que esse conhecimento ele é bem interessante e é o que nós planejamos aí passar, né, dentro do trabalho de cada uma, as suas experiências, né, e as suas expectativas também futuras, né, gerando, de repente alguém tem alguma opinião, né, para algum estudo, para enriquecer, mas essa é a nossa expectativa, então, de comentar como ela está sendo nas nossas vidas, nos nossos atendimentos, nos trabalhos, né, na produção que temos feito, né, realizado, e para que isso fique mais claro para as pessoas e possa começar a ser um instrumento. Eu digo que a nossa caixa de ferramentas cada vez está aumentando melhor, né? Está aumentando mais, está ficando melhor, com ferramentas mais interessantes, né? Para que nós possamos realmente sermos seres humanos aí dignos de todo esse aparato belo que a vida traz, né? Nos ligarmos a essas frequências, a essas altas vibrações de dignidade, de merecimento, né? De amorosidade, de harmonia da vida, né? E só que nós precisamos encontrar dentro de nós, né? Utilizando essas ferramentas, e a aromaterapia vibracional, ela é uma excelente ferramenta que traz e pode trazer isso para as nossas vidas, né? Com certeza. Bom, vocês vão abrir o Sularoma, né? É a primeira mesa do dia 31, que é sexta-feira à noite. E quero comentar um pouquinho também ah, da questão do aroma do Reiki, sim, por porque favor, no claro. aroma do Reiki a gente o trabalho, nós utilizamos muito essa parte de frequência. Eu lembrei disso porque eu estou agora, atualmente, frequenciando alguns produtos que nós vamos entregar à tarde, daí eu lembrei de comentar. Todo o trabalho foi feito dentro de uma frequência de 432 Hz, né? E utilizando óleos, as suas propriedades, que nós já temos pela psicoaromaterapia, né, confirmado essas ações emocionais, mas sempre enfocando essa oitava superior, né, essa elevação em todo o campo bioenergético do ser humano para se conectar. Então, gerando esse novo condicionamento de comportamento, né, na pessoa. E utilizamos aí a energia do Reiki, a consagração com Koki-Ho, né, que é o sopro do Reiki, para realmente gerar esse tom, né, que nós falamos, para que as pessoas, ao inalar e ao sentir, tanto no seu campo bioenergético, né, na pele, tenhamos todas essas vias de acesso para ser um produto efetivo, que as pessoas realmente possam utilizar e sentir esse aumento na sua frequência vibracional, né, saindo de estados de pensamentos desqualificados, inadequados, partindo realmente para um condicionamento de pensamentos mais elevados, né? Então essa o principal aí objetivo, né, do Aroma Reiki e da ideia que nós tivemos junto com o mestre Walter Mike para oferecer nesse meeting, né? Então foi algo que eu aprendi muito, e principalmente desses 3 centros de energia que nós temos, que são chamados de oceanos de energia, que são os Tandem, né? Eu realmente não tinha muito conhecimento, eu tinha mais conhecimento dos chakras, né? Na parte de yoga a gente trabalha muito, né? Enfim, mas para mim abriu realmente uma visão maior de como que nós sustentamos essa energia, porque eu observo que muitas vezes algumas pessoas, seja pela radiestesia, utilizando várias técnicas, até mesmo pela aromaterapia, fazem um alinhamento nos chakras, né? Então a pessoa, puxa, tô bem. Mas ela abriu a porta, saiu do consultório, do local, veio lá, viu uma mensagem, foi inundada por pensamentos negativos, desqualificados, parece que ela já, né, volta tudo. Então a minha questão era de como sustentar essa energia por mais tempo, né? Esse tom, essa frequência, né? Manter esse tom por mais tempo. Então eu entendo que esses 3 campos de energia, eles são excelentes auxiliares
para mantermos essa energia Reiki, que é tanto Ki, Prana, né, quanto a energia cósmica, fluindo por mais tempo e gerando, sustentando a nossa frequência vibracional, porque nós oscilamos muito durante o dia, né? As pessoas, conforme veem, ouvem, lembram, né, sentem, elas acabam oscilando muito, então não tem uma frequência um pouco mais estável, não consegue sustentar, né? Então a ideia realmente foi de auxiliar a sustentar essa frequência um pouco mais, né? Um pouco mais elevada ao longo do dia, né? Para passar um dia com mais bem-estar, com, né, Mais mais equilíbrio. qualidade, enfim, né? Regina, e o Aroma Reiki vai estar no stand lá da Canteiros, no Sul Aroma? Olha, eu até conversei, né, com ela lá, e ela abriu um espaço. A Letícia nos abriu um espaço e eu acredito que nós, se tiver Consigamos. mais um espacinho, eu acredito que quero levar, assim, eu acho que é um trabalho, né, bem interessante que nós procuramos desenvolver e eu tenho sentido, assim, até minha professora de yoga, ela foi no consultório e eu apliquei antes do atendimento e ela, né, medita e ela sai, assim, eu fico atendendo, trabalhando e quando ela retornou, ela comentou claramente que ela falou, mas Regina, parece que eles vão, ela não sabia nada, ela não tinha visto, tinha recém concluído o aroma e ela falou, nossa, mas parece que ele entra, né, faz um alinhamento do chakras, expande e se concentra, mas não vai até embaixo e não vai até em cima, não vai até o coronário e nem ao chakra da raiz, ele fica mais daqui até aqui, e apontou embaixo do umbigo, justamente no tândem, que é o inferior, e né, do terceiro olho, que é o superior, passando pelo do coração. Aí a confirmar, né, digamos, o retorno das pessoas confirmando o trabalho, né, de que realmente ele auxilia nessa sustentação dessa energia que são os oceanos, de energia que eu acho que é uma das principais queixas que eu tenho no consultório. Eu pergunto, se tivesse algo que você gostaria de melhorar na sua vida, o que você diria? E muitos pacientes me falam, eu gostaria de ter mais energia para fazer aquilo que eu gosto. É como se eles trabalhassem e voltassem exauridos, né? E não tivessem muito tempo para aproveitar a vida. Eu sei que eu tenho que aproveitar, mas parece que eu não tenho energia, né? Então, eu acredito que a aromaterapia é uma poderosa ferramenta para nos auxiliar nessa sustentação energética e para abrirmos a porta para um mundo mais feliz, um mundo que aproveita mais a vida, curte a família, né? Tem energia para curtir a família, curtir os familiares, encontrar mais os amigos, né? E podermos nos ajudar mutuamente, né? Eu acho que é isso que estamos aqui também para isso, né? Com certeza. Tá joia, Regina. A gente já se aproxima, então, do encerramento do tempo que a gente tinha, né? Sim, E eu perfeito. queria que, antes de eu fazer o merchan do Sularuma, eu queria que você pudesse passar o seu contato, que é para as pessoas né, que quiserem entrar, falar com você, também da sua empresa da MZ, né? Sim, sim. Então, o e-mail da MZ Aromas, né, contato@mzaromas.com.br, o telefone, né, para algum contato, uma conversa, é 41 99995 0282 e 3262-9988. Maravilha. Bom, Obrigada pelo espaço. imagina, eu que agradeço. E aí, do Sularoma, então, ele vai acontecer em Curitiba, do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro, que é uma sexta-noite, um sábado o dia inteiro e um domingo de manhã. E as inscrições estão abertas pelo site da Casa Mai, que é casamai.com.br. Regina, Nos super encontramos no Sularoma. nos encontramos. Super obrigada, é sempre uma delícia te ouvir. Gratidão, Maíra. Sucessos 1000 no seu aroma. Estamos lá. Estaremos lá. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau.